Bom dia, senhores torcedores do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. É, Hoje venho aqui falar com os senhores sobre a confirmação da venda do Arias, né, jogador do Fluminense, para o Wolverhampton. Né, a reportagem do Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. Fluminense caminha a venda de Arias para o Wolverhampton. Clubes chegam a um consenso e a assinatura do contrato deve acontecer até o final da semana. Até o final da semana, né? Após o jogador e o Wolver ajustarem alguns detalhes contratuais. O Fluminense conseguiu vender por 20 milhões de euros, ficará com 16 milhões de euros e ainda ficará com 10% em uma futura venda. Esses 10%, na realidade, do jeito que estava falando no GE, não estava bem explicado, porque lá na Inglaterra, na Liga, eles não podem comprar parte, eles têm que comprar os 100%. Então eles compraram 100% por 22 milhões de euros. Aí e tem uma promessa de numa futura venda o Fluminense receber 10% da venda. Mas aí é uma promessa entre o Wolverhampton com o Fluminense, né? Porque não pode comprar uma parte só, tem que ser 100%. Então, esse aí já estava praticamente certo, né, que seria vendido para o Wolverhampton. Amanhã está confirmada a participação do Arias no jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, às 19h30. Será o jogo de despedida do Arias do Fluminense. Então a torcida que quiser ir amanhã não, hoje, né? Porque já são mais de meia-noite, vai ser o jogo de despedida do Arias do Fluminense no jogo contra o Cruzeiro hoje, às 19h30. Então, no final de semana ele já não vai mais jogar contra o Flamengo. O Fluminense vai jogar sem o Arias no domingo contra o Flamengo. E a assinatura deve acontecer até o final de semana, realmente. Isso aí é uma coisa certa. Então, a gente agora tem que agradecer o que o Arias fez por todos nós no Fluminense, o que o Fluminense fez pelo Arias também, porque, como eu falei em dois vídeos anteriores, o Arias também não era nada antes do Fluminense contratá-lo e trazer para cá. Aqui o Arias, com o seu futebol, apareceu para o mundo, primeiro para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. E agora nessa Copa do Mundo o Wolverhampton resolveu contratá-lo. Mas eu acho o seguinte, ele vai ser um jogador difícil de ser substituído por causa do que ele joga. Ele com certeza era o melhor jogador que estava jogando atualmente no Brasil, apesar da imprensa sempre puxar o saco pro Arrascaeta. Mas no Arrascaeta já foi, mas não é mais o melhor jogador do Brasil. Pode voltar a ser com a saída do Arias, mas no momento o melhor jogador é o Arias, que amanhã encerra a participação dele no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e passa a defender o Wolverhampton da Inglaterra, né? O sonho dele de jogar fora, né? De jogar uma Champions ou uma Premier League vai se concretizar. Pena que ele vai para um time pequeno e pena que o Fluminense depois de tudo que o Fluminense também fez por ele, vai receber um dinheiro muito pequeno. E agora o Fluminense tem que voltar suas atenções a trazer um jogador
que realmente chegue para jogar e substituir o Arias, assim, é chegar e jogar, não é promessa não, tem que ser o jogador pronto, o jogador feito, mas não o jogador velho, um jogador com a idade boa ainda, e não velho, e que seja um grande jogador e que, se Deus quiser, possa ficar aqui um bom tempo e sem ficar sempre falando que quer sair, que tem o sonho de ir lá para a Europa, que tem o sonho de disputar a Premier League. Já que ele quer ir, então vá com Deus. E vamos que nenhum jogador é insubstituível, nenhum jogador é maior do que o Fluminense. O Fluminense é maior do que tudo e do que todos. Então, que o Fluminense siga a sua reta. Grandes jogadores já jogaram no Fluminense, pararam de jogar e o Fluminense continua. É lógico que o Arias ficou marcado porque ele jogou durante um período que o Fluminense conseguiu 2 títulos carioca, um, uma Libertadores e uma Recopa. E agora um quarto lugar no Mundial, numa Copa do Mundo Interclube nos Estados Unidos. Mas ele não jogou sozinho. Junto com ele tinha um grupo de jogadores, que sozinho ninguém consegue nada. E ninguém garante que ele vai chegar lá na Premier League e vai arrebentar. Ele pode chegar lá e não se dar bem também. Mas aí é um problema dele lá. Nós temos que ver o Fluminense. E o Fluminense somos nós. Então o Fluminense tem que contratar um jogador que tenha condições de substituir o Arias e fazer grandes partidas, grandes jogos, grandes competições pelo Fluminense. E se Deus quiser, nós conseguirmos conquistar pelo menos um título ainda esse ano. Ou a Copa do Brasil, ou a Sul-Americana, ou o Brasileiro. Ou quem sabe 2 ou 3 deles. Temos que trazer jogadores para reforçar e pensar no Fluminense. Vamos amanhã não, hoje, já passou de meia-noite, já são quase 2 horas. Hoje vamos torcer pelo Fluminense e aplaudir o Arias, desejar uma boa sorte para ele lá, mas vamos continuar aqui, que o Fluminense continua aqui. Vamos vibrar, torcer pelo Fluminense. Amanhã, assim, meio com amanhã, hoje deve ter o John Kennedy na arquibancada para assistir o jogo. E no final de semana ele deve jogar contra o Flamengo. Agora o Renato tem que saber quem que ele vai botar para jogar no lugar do Arias no final de semana. Mas em primeiro lugar vamos pensar no jogo de hoje. Né? Eu tava vendo que também lá no GE, também, né, que é do Giba Pérez, o Gustavo Garcia e o Marcelo Neves também, né? Que o Renato fez testes e indica possível mudança no esquema. O Fluminense encerrou nesta quarta-feira um treino no CT Carlos Castilho. A preparação para enfrentar o Cruzeiro às 19h30. Né? O Renato ele tende a continuar com esse esquema de três zagueiros, mas não mas ele indicou que deve rodar mais o elenco, e com isso apontou que pode utilizar novamente três, três homens na frente, né? Três homens na frente. Então, para rodar o elenco. Então, ele pode utilizar os três zagueiros atrás, o mesmo esquema que adotou lá na Copa do Mundo de Clubes, ou pode adotar os três homens na frente, como vinha utilizando antes dessa Copa do Mundo. Ele treinou variações e vai ver o que é melhor
para utilizar principalmente quando jogar em casa, como o jogo de amanhã, né? Então não é certo se amanhã vai ter, se vão ter 3 zagueiros ou 3 atacantes. Pode ser que tenha 3 zagueiros e 3 atacantes, com menos jogadores no meio de campo. Mas não acredito que seja isso. Eu acho que amanhã, pelo Cruzeiro estar fazendo um excelente campeonato brasileiro, né? Que, por exemplo, se o Cruzeiro vencer amanhã o Fluminense, o Cruzeiro passa a ser o líder do campeonato. Lógico que com um jogo a mais sobre o Flamengo, né? Mas o Fluminense, se Deus quiser, vai ganhar o jogo de amanhã e vai pular para 23 pontos. Vai ficar lá em quinto ou sexto lugar. E que estando com 2 jogos a menos. Eu acredito que o Fluminense amanhã deva jogar com Fábio, Samuel Xavier, Thiago, Thiago Silva, Freitas, René. Pode ser Bernal, Martinelli e Nonato. Arias, que a Arias vai jogar amanhã, né? Que é a despedida dele. Arias, Cano e Canóbio. Acredito que seja esse o time para amanhã. Pelo menos para começar a jogar. Se ele preferir jogar com três zagueiros, aí deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Freitas, e René. Martinelli, Nonato, Nonato e Martinelli, Nonato e Martinelli, Nonato e Hércules. Arias e Cano. Pode ser esses dois esquemas, esses dois times. Mas eu acredito que ele amanhã jogue com só 2 zagueiros. Então, em princípio, eu acredito que comece assim. Depois a gente vê como é que fica. Mas vamos aguardar. Amanhã não, rapaz. O jogo é hoje. Hoje às 19h30. Parece que a transmissão é pela Record. Então vamos aguardar até mais tarde para ver como é que vai ser o jogo. O jogo é um jogaço, né? Fluminense e Cruzeiro no Maracanã às 19h30. Espero que o grupo do Fluminense não sinta a saída do Arias e faça uma grande exibição. Uma exibição para a despedida do Arias, que apesar de tudo colaborou muito com o Fluminense, né? Ajudou o Fluminense a conquistar muitos títulos, não foi sozinho, que falam como se ele tivesse dado todos os títulos para o Fluminense. Não foi ele sozinho, foi o grupo inteiro que conquistou, né? Que aí é um pecado falar que ele conquistou, né? O grupo inteiro conquistou. E o grupo vai continuar, ele vai sair, mas o grupo vai continuar. E eu espero que venha um grande jogador para ficar no lugar dele e que venha mais outros jogadores. Tomara que o Fluminense, com o dinheiro que vai receber, tente trazer o Nino de volta e trazer um meia muito bom para revezar com o Ganso e também um grande jogador para vir para o lugar do Arias, né? Dito isso, vamos aguardar até mais tarde para ver qual time que realmente vai jogar. Todos nós sentimos a saída do Arias, mas ele não é maior do que o Fluminense. Ele vai que ele tenha boa sorte lá, se dê bem lá, consiga fazer bons jogos e que o Fluminense siga aqui continuando a ganhar bastante títulos aqui, se Deus quiser. Agora eu vou falar a parte que eu antes falava no início, mas que eu vou falar agora, tenho falado agora no final. Como todos sabem, eu tenho mal de parto, câncer de próstata e ando super endividado. Então,
para não entrar em parafuso, comecei a fazer um canal, né? Com a cara e a coragem, que eu não sei fazer isso direito. Ainda não estou muito legal para falar, mas para minha surpresa, foi conseguindo conquistar bastante inscritos no canal. Já estou com 502 inscritos. Para muito pode não ser muita coisa, mas para mim é bastante coisa por enquanto. E me empolguei e quero que aumente, que cresça para muito mais gente. É, até porque tem uma pessoa que é de Portugal, tem duas que é dos Estados Unidos e tem pessoas de Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Belo Horizonte, é, Espírito Santo e muita gente no Rio de Janeiro também. Então eu me empolguei e aí peço a todos que, como aumentou o número de inscritos no canal, tem muito mais gente assistindo no canal, né? Então eu gostaria de contar com a colaboração de todos que estiverem assistindo o canal para se inscreverem, darem um like e compartilharem o canal. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo o nosso canal. É, o segundo pedido é, se puderem me ajudar a fazendo o Pix, né? Como vocês sabem que eu vendo açaí de meio-dia à meia-noite e eu só posso gravar os vídeos antes de meio-dia ou após meia-noite. E, e até se vocês quiserem comprar açaí, o açaí que a gente vende é açaí da Lili. Aqui no Rio de Janeiro, a gente mora em Piedade. Então quem morar entre Jacarepaguá, né, freguesia até a Tijuca, pelo menos, podem fazer o pedido pelo iFood. É açaí da Lili. Vocês não vão se arrepender. É muito gostoso açaí. É, então aí eu gostaria de contar com a colaboração de todos, porque eu preciso comprar um notebook e pelo menos um microfone para ajudar o canal. Por exemplo, agora semana que vem, terça, quarta e quinta eu vou estar que a cunhada da minha esposa nos chamou e vai pagar a nossa passagem para a gente ir lá em Aparecida do Norte, que eu tinha feito uma promessa por causa do meu câncer de próstata e vou pagar a promessa. Desculpe. Aí nós vamos assistir a missa e vamos ficar lá esses 3 dias. Então eu não vou poder gravar esses dias que eu estou lá, porque eu não tenho equipamento para levar. Que esse notebook e o microfone dos meus filhos também não vou, no ano de viagem, levar notebook e microfone, né? Correndo o risco de ser assaltado. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos para melhorar equipamento aqui do canal e também por causa dos remédios que eu tomo por causa do mal de Parkinson, que só um remédio daquele já custa quase R$ 200. É um absurdo o valor dos remédios no Brasil. Então, gostaria que os senhores ajudassem com o Pix. Eu tenho 2 Pix. Um Pix todos os 2 Pix são do Banco PicPay. Um é o e-mail, o outro é um número menor, que é para quem tem dificuldades para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, que às vezes na hora de digitar fico tremendo, aí digito na tecla errada, erro, perdoe. Aí eu fiz esse Pix com número menor. Então meus 2 Pix do Banco PicPay são paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo Pix é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Então, como eu disse no início, os 2 Pix são do Banco PicPay.
Perdoe-me novamente. Então, dito isso, me despeço dos senhores, que todos tenham um bom descanso, e que mais tarde possamos assistir o jogo Fluminense, se Deus quiser, uma grande vitória do Fluminense com a despedida do Arias. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde. Se eu puder vir falar mais alguma coisa aqui, fazer algum vídeo, eu venho. Se não, até depois da manhã. Até amanhã, né? Porque hoje já é quinta-feira. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a noite de todos. Até mais tarde.